desobediência. Quando o homem desobedece a palavra do Senhor, ele quebra a comunhão com o Senhor. Às vezes as pessoas acham que não adulterou, não prostituiu. Os irmãos entendem? Vocês estão entendendo? Não tem nada não. E desobedece. A desobediência traz maldição. Quando você abre Deuteronômio capítulo 28, ali é programada a vitória de todos nós. Está na obediência e na desobediência a derrota. A vitória está na obediência, a derrota na desobediência. E o homem desobedece. E o inimigo usa uma estratégia. E eu fico imaginando que quantas estratégias em nossos dias modernos o inimigo está usando para enganar dezenas, centenas, em especial obreiros, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e muitas vezes sorrateiramente o inimigo, que é sagaz, ele entra no meio dos obreiros, no meio dos segmentos da igreja. Quantas vezes a gente percebe facções se formando, fogo estranho no meio do rebanho, nesse espírito de desobediência, e vai desintegrando a sua comunhão com Deus, e depois as pessoas começam a imaginar: o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo? É simplesmente desobediência. Quebra a aliança. Diga assim comigo: a desobediência quebra a aliança. O Senhor disse, diga comigo assim: o Senhor disse para Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência é pecado de rebelião, de idolatria, e a idolatria é culto de demônio. Então nós precisamos estar ligados. Dá uma cutucada, meu irmão, quando eu digo, fala: fica ligado, irmão. Desobediência é gravíssimo. Mas Deus, da sua misericórdia. Interessante, pastor Natal, todo mundo que desobedece, ele sempre quer usar um instrumento, e esses instrumentos são inadequados, como a desculpa pelo pecado. Sempre quando as pessoas quebram a aliança, desobedecendo, ela usa alguns argumentos. E esses argumentos podem ser, às vezes, abstratos, podem ser concretos, né? Ele usa alguma coisa para se desculpar. Mas Deus não aceita desculpa quando há desobediência. Deus não aceita desculpa. E o homem queria se desculpar, ia juntando folhas, fez uma vestimenta para si, porque quando buscamos a comunhão com Deus, é Deus que nos busca para a comunhão. É Deus que sempre está movendo você, dando aquele sentimento, aquela vontade. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração. O caminho é esse: andai por ele. Sempre ele nos busca para a oração, para o culto, para a celebração do Senhor. Vocês pensam que você vem para o ensaio por moto próprio, você vai gravar um CD porque deu no seu coração, na sua mente, brilhou essa ideia? Não, é Deus que está agindo e trabalhando por todas as coisas, porque em todas as coisas que nós fazemos, devemos estar pensando em glorificar e salmodiar o seu nome. E nesse projeto de misericórdia, e nesse projeto de trazer de novo a comunhão do homem consigo, porque Deus fez o homem para andar em comunhão com ele, nesse grande projeto, a primeira vítima de um animal é morto lá no Éden, para figurar a substituição e dizer para o homem: eu não aceito a sua forma de desculpa, de cobertura pessoal, de achar, de pensar, de sentir. Eu tenho meu meio e o meu projeto de trazer você a reconciliar comigo na substituição. Irmãos, quando morre o primeiro animal, é a figura da substituição. É aquele que vai trazer ao retorno da comunhão. Aquela comunhão que Deus tinha e queria continuar tendo. Então ele usa aquelas peles, faz vestimenta para Adão e Eva.
mas as folhas que Adão e Eva fizeram como vertes não serviram diante de Deus. Não adianta você que pecou, errou algo, não adianta o seu jeito, a sua forma, o seu acho, o seu penso, a sua desculpa, porque Deus tem o seu método. Sabe qual é o método de Deus? Está em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Você vai descobrir o método de Deus. Filhinhos, tudo isto vos escrevi para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, sabeis que há entre vós e Deus um justo advogado, propiciação pelos vossos pecados, não só pelos vossos, mas pelo mundo inteiro. É único. Mas para nós chegarmos aí, eu quero andar, porque eu queria ter tempo, mas eu vou ver se eu apresto, Natal, para não te dar fadiga. Vai. Presta atenção. E Deus, fala assim comigo, Deus não aceita o meu jeito, o meu modo, quando eu erro, quando eu desobedeço. Eu quebrei a aliança, quebrei a comunhão com Deus. Eu preciso pedir perdão. Fala bem alto, eu preciso pedir perdão. Isso mesmo. Às vezes o marido peca contra a esposa e ele quer, dá licença, eu sei que você não é mulher. Lógico que não, mas é só para figurar. Ele peca contra a esposa, fere, com palavras duras. Aí ele vem e faz assim. Tudo bem. Irmão, não tem língua não. Tem língua é só a boca. Me perdoa, em nome de Jesus, eu peguei. Eu te pedi. Hoje é Santa Ceia, irmãos. Diga um aleluia. Hoje é Santa Ceia. Ferir o marido lá na alma. Ferir os filhos. A Bíblia diz: não irritem os vossos filhos. Aí o pai enche a cabeça do filho. Só cobra, não vê o valor do filho. Só vê os defeitos. Fala um monte. Errado, sabendo que é errado, mas a forma autoritária que ele está exercendo e revestido dela, nem é só vestido, a forma autoritária que ele está, aí ele serve o coração da filha e do filho, e depois quando o filho está lá na prostituição, a filha está na prostituição, ele começa a dizer: oh meu Deus, tem misericórdia. O Senhor disse: eu falei para você não irritar seu filho, eu falei para você ganhar seu filho, eu falei para você valorizá-lo, eu falei para você financiá-los. Vocês estão entendendo, gente? Aí nós não sabemos relacionar, não temos convivência. E não sabemos que essas alianças, elas se quebram na desobediência, na falta de educação, de instrução, de relacionamento. Isso quebra constantemente. Às vezes no culto a Deus, às vezes nos ensaios, aqui líderes que estão trabalhando, ferem um ou outro. E não sabe pedir desculpa, não sabe reconciliar, pedir perdão. Me perdoa porque aquela hora estava irritado, eu sou meio nervoso. Me perdoa agora, ora por mim. É tão bonito. Deus dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Quebra a aliança e fica quieto, a aliança quebrar. E depois fica falando em línguas aqui e ali. E você vai na glória, não, irmão. Me desculpa porque está fora da comunhão. Ah, pastor, não, língua é dom. Sabe o que leva a crente o céu? Não é dom, não. Qualquer dom de curar, dom de libertar, poder para libertar as pessoas. O que leva a crente para o céu é fruto do Espírito. Vamos aplaudir o Senhor, vamos?